Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E aqui a gente improvisa, quebra paradigmas, faz diferente, mas nada impede de fazer o que tem que ser feito. Como eu digo, esteja preparado porque as oportunidades acontecem e quando elas acontecerem, você abrace elas com muita força. E hoje eu estou aqui com uma convidada, eu me convidei para invadir. Gente, eu amo esse podcast, a ideia do podcast itinerante, já quero te parabenizar, porque eu amei. É sobre isso, a gente não pode deixar com que nada impeça a gente de realizar os nossos objetivos, as nossas escolhas. E a gente precisa, improvisar, mas fazer o que tem que ser feito e nada mais, como eu digo. Rejane Toigo. Essa história 15 anos depois. Começou faz 15 anos, numa conversa no escritório do teu pai, falando um pouquinho sobre a tua carreira, teus objetivos, tuas expectativas com o futuro. Eu me lembro muito bem, eu e você abrindo o porta-malas do teu carro no estacionamento do shopping Iguatemi, Caxias do Sul, cheio de sacolas de roupa, de criança, uma idealização de negócio, de crescimento, de marca, mas o desejo de fazer diferente, sempre a presença, quando eu olho para ti assim, do estudo, do conhecimento, de buscar o novo, de transcender nas escolhas, no posicionamento, na forma de fazer. Sempre muito inteligente, assim, sempre uma pessoa à frente do próprio tempo. Acho que a família é assim, tem um QI à frente do próprio tempo, assim. É a minha visão. Então, seja bem-vinda, eu quero que você se apresente, Eu acompanho muito o teu perfil. E eu vi aí que tem uma nomenclatura diferente. É a primeira vez que eu vejo essa nomenclatura num perfil não só na internet. É a primeira vez que eu vejo alguém se apresentando como você está se apresentando nas redes sociais. Seja bem-vindo e conta um pouquinho para minha audiência quem é Rejane Toigo. Então, eu sou uma ex-dentista que depois de passar 9 anos no mercado de varejo, eu fui empreender com uma agência de marketing digital. Então eu saí do varejo, na verdade, do varejo fui tentar montar um e-commerce, eu fui estudar para montar um e-commerce para o meu negócio, e aí eu entendi que o modelo do meu negócio é que não estava saudável. Então eu precisei mudar, Aí eu tive a ideia de mudar o modelo de negócio. E como eu aprendi o digital, como eu aprendi as redes sociais naquela época estavam recém sendo aparecendo aí, o Facebook naquela época teve a versão para o português. Foi nesse momento que tu me ajudou, Eu estava fazendo o MBA, e aí nesse MBA em marketing, administração de marketing, é que eu entendi que o modelo de negócio não ia para frente. Então, nesse momento, eu demorei ainda uns 2 anos para me desvencilhar, Porque não é fácil ter uma empresa e se desvencilhar da empresa quando a gente não quer mais, não é igual pedir demissão do emprego, A gente tem uma série de compromissos, a gente tem uma série de funcionários. Então, eu demorei 2 anos para organizar aquela situação e criar a Like Marketing de redes sociais. Por isso, a importância do planejamento, Total. Porque não é só sobre uma empresa, é uma transição de carreira que tem que construir, tem toda uma bagagem que se constrói. Exatamente. Quando a gente decide mudar, quando a gente decide fazer algo diferente, Eu sempre digo para as pessoas, vai com calma, planeja bem para que não tenha uma contrapartida que te trave, Porque a gente sabe que a pressão pode travar, Total, e eu vejo muita gente, até isso é uma coisa que me deixa contrariada, eu vejo muita gente assim na internet, não liga porque os outros falam, você não pode ligar porque os outros falam. Não é bem assim. A gente tem compromissos com as pessoas, a gente tem compromissos sociais com as pessoas. Não é que a gente vai só fazer o que os outros querem, mas a gente tem que responder, sim, a nossa conduta responde a uma série de pessoas. É isso aí. Então você fez 3 transições. Quando eu te conheci, você já estava na loja, mas você já foi dentista, agora você está estrategista, você está
Tem fala do termo. Epistemóloga. Enfim, eu fico buscando o que eu sou, né? O que eu sou hoje na minha empresa, ou o que eu sou hoje para os meus alunos, porque eu já tenho 16 mil alunos. O que eu sou hoje, o que eu represento. Então, eu cheguei nesse termo, epistemologia. É a ciência que estuda o fluxo do conhecimento. E eu me identifiquei com esse termo, porque é isso que eu faço, tanto aqui dentro quanto para os meus alunos. Então, essa é a minha identificação nesse momento, tá? Porque pode nesse ser momento. Você tá me entendendo, né? Eu não sou CEO, eu posso dizer, eu sou CEO, porque né, eu tinha ali um perfil CEO da Like My... Gente, CEO não é o que eu sou, entendeu? Assim, eu até posso fazer esse papel também, mas é pouco, né? Eu faço uma coisa mais profunda dentro do meu papel. Eu não sou CEO dos meus alunos, e eu queria também abraçar esse papel que eu fui me colocando e que é uma coisa que hoje me traz uma gratificação enorme. Nunca pensei que eu ia ser professora. E hoje é o que mais me deixa, vamos dizer assim, realizada. Nós falamos um pouco da Rejane Carreira, né? A Rejane, hoje eu estou aqui em Garopaba, gente, amando isso, meu podcast itinerante. Tomando uma água de coco e gravando de Havaianas. Amei demais. Nós falamos, já entramos assim, rachando em carreira, em negócio, né? E a Rejane Pessoa, esse ser humano, eu não sei se as pessoas que estão lá do outro lado, os teus alunos, né, conhecem a Rê como ela vive, a Rê aqui no interior de Santa Catarina, como a gente diz aqui? Interior, litoral de Santa Catarina. Litoral de Santa Catarina, não tá lá em São Paulo, me conforta muito a tua história, tá? Às vezes as pessoas vêm e falam comigo como se eu estivesse em São Paulo. Ah, não, mas tu vem aqui, é aqui em tal endereço, na Faria Lima, não, eu moro em Santa Catarina. Tipo, é tão normal uma pessoa que tem uma agência, ou que tá em São Paulo, que as pessoas até acham, né? Aqui, tá na praia, Fala um pouquinho da Rê, a Rê mãe, a Rê esposa, a Rê família, a Rê... Fala um pouquinho pra nós, deixa a gente conhecer um pouquinho. Eu sou uma pessoa bem reservada, né, Fernanda? Eu tenho até, um dos meus desafios é a questão do networking, não é uma habilidade natural minha, justamente pela minha reserva. Então eu demoro, as minhas amizades são de longa data, eu demoro para pegar amizade, né? Eu demoro para fazer o network, mas eu já me enxerguei isso como um problema. Hoje não mais. Hoje assim, cara, é assim mesmo que eu funciono e eu vou me respeitar esse meu espaço. Então eu sou uma mãe reservada, para receber na minha casa sou reservada também, gosto de ter rotina me conforta, então eu preciso acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Olha que engraçado, eu gosto tanto de rotina que eu tinha minha rotina de suplementos, né? Aí eu precisei parar com os suplementos para fazer outros exames, aí fazer outras coisas e tal. E aí parece que faltava alguma coisa, porque eu tô acostumada que tinha aqueles horários de tomar os suplementos. Então a rotina é o meu aliado. Né? Os hábitos, eles mudaram a tua vida? Eles sempre te acompanharam? Total. O que é essencial para ti? Total, Fer. Teve duas viradas assim com relação aos hábitos. Uma foi quando eu tive diagnóstico de depressão, aos 27 anos, tá? Então, 27 anos, depressão, tenta tomar remédio, tenta tomar outro remédio, não consegue, fui parar no hospital com uma síndrome de Steven Johnson, que é um descamamento assim da pele, tem cicatriz até hoje, por causa de uma medicação para depressão. Aí, naquele momento, eu pensei o seguinte, eu não vou mais tomar remédio. Eu vou ser depressiva, então, porque pior do que ser depressiva é os efeitos dessa medicação. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar sobre depressão e li um livro que chama Você Pode Curar a Depressão. Um livro bem autoajuda, assim, bem básico, né? Só que ali, nesse livro, ele fala que atividade física cura a depressão. Eu falei, gente, se a atividade física cura a depressão, eu tô curada? E aí, naquele momento, eu comecei a fazer atividade física e a minha vida mudou. Aí eu comecei a praticar yoga,
Comecei a me voltar para o meu corpo. E aí o que eu entendi, é uma coisa que eu passo para os alunos, para quem trabalha aqui na Like. A felicidade precisa de um corpo para se manifestar. Se tu não cuida do teu corpo, não é possível ser feliz. Porque é no corpo que as sinapses acontecem, e as sinapses da felicidade e da infelicidade. Então, essas sinapses, elas dependem da qualidade química que o teu corpo tá. E eu me sinto assim, ó, que eu só venho melhorando, tá? Dos 27 até hoje, eu vou fazer 50, esse ano eu faço 50 em abril, eu só melhoro. Só melhoro a qualidade do meu corpo, só melhoro a qualidade das minhas sinapses, só melhoro a qualidade da minha felicidade, só melhoro apesar de envelhecer, né? Apesar do envelhecimento natural. E tu atribui... E tu tá fazendo algo diferente agora, tu tá fazendo os banhos gelados, né? Descobri o banho gelado, gente. Mas põe gelado, no gelo mesmo. Não, no gelo, submerjo no gelo. Aí nesse meu, né, outro dia até uma pessoa falou pra mim, você é biohacking. Eu falei, sou biohacker. Sou? Deve ser então. Então eu descobri o banho frio, nossa, muda. O que muda? Eu vou te explicar o que eu sinto, tá? Isso. Quando eu entro no banho frio, é extremamente desconfortável. Aí você vence aquele desconforto e aí você vai crescendo. Quando tu sai, depois de assim, 5 minutos, não precisa ser 1 hora, tá? Não vai congelar, começa com 30 segundos, 40 segundos, tu vai ganhando. Mas assim, tem que ser abaixo de 10 graus, tá? Tu sai dali, tu tem assim uma transmutação, tu sai assim, e aí primeiro que quando tu sai, tu não sente frio, tu sente um poder. E aí eu comecei a fazer isso, porque o Vincenzo tomava banho frio por causa que ele é skatista, né? Então ele precisava da musculatura se recompor. E aí a gente comecei a botar o pé, comecei a me sentir bem, comecei a tomar banho de piscina. Aí eu conheci o Wim Hof, que é um cara que tem um método no gelo. Quero muito até ir para um spa desse, que tu entra na água salgada, né, natural e tal, tem vários. Conheci, e ele fala sobre ginástica vascular, porque ele diz que em algum momento a humanidade aqueceu, a humanidade fez casa, a humanidade fez calefação, a humanidade fez banho quente. Não existia isso há bem pouco tempo atrás, né, historicamente falando, sobre o tempo de vida da humanidade. E aí a gente perdeu a capacidade de reagir ao frio. E quantas coisas a gente perdeu a capacidade de reagir também. Porque perdeu a origem, né? Porque vai criando, a nossa inteligência vai criando confortos que vai nos deixando obsoleto em alguns aspectos. Então a gente tem que olhar para isso e tem que revigorar. E aí, quando você toma um banho frio, você tem primeiro o desafio, o segundo, o enfrentamento de uma coisa ruim, porque quando você enfrenta o ruim, o muito ruim, o ruim se torna menos ruim, né? Então você aprende. Eu até estava recentemente na neve, né? A gente foi para Espanha, Sierra Nevada, eu fui esquiar, porque os dois esquiam, meu marido e meu filho. E aí eu fiz um stories falando sobre isso. É extremamente desconfortável estar na neve. Aquela bota, aquela roupa, é quente dentro, tu tira, passa frio, aí tu fica tentando esquiar, e tu cai, tu te machuca. Só que no final do dia, tu chega em casa e tu bota o teu chinelinho, tu bota o teu pijama e tu tem um jorro de prazer. Então, o nosso cérebro funciona com essa balança do prazer e da dor. Se a gente conseguir enfrentar a dor de peito aberto, o prazer vai ser muito mais prazeroso. É o ciclo da dopamina, né? Fala mais sobre isso. Fala mais, porque você também é uma estudiosa do cérebro, né? Sim, do neuromarketing, de tudo que envolve isso. Conta mais. Muita coisa se descobriu recentemente sobre a dopamina. Tem até um livro que eu recomendo muito, chama Nação Dopamina. E o que a dopamina fez com a gente? Os confortos, né? Então, a
o imediatismo. Eu tenho o que eu quero agora, eu não preciso fazer esforço. Hoje a gente vai no mercado, tu chama comida no iFood. Então, tudo isso te satisfaz de forma muito rápida, sem fazer esforço. E isso afeta o nosso ciclo da dopamina, que é o ciclo do prazer, o ciclo da felicidade. Ou seja, cada vez tu precisa de mais dopamina para sentir um prazerzinho. É isso, esse é o momento da humanidade, é sobre isso que o livro fala. Então, quando tu entende o teu ciclo da dopamina, tu toma para ti a capacidade de gerenciar o teu prazer e a tua dor. Ou seja, não é mais aleatório, é tu que manda. O que me faz mal, o que me dói e o que não dói. Qual é a intensidade desse prazer? Sou eu que gerencio. Uau, muito bom. E isso é uma descoberta, né? E vem com o autoconhecimento, Total. E vem com o desenvolvimento pessoal, e vem com algo que cada vez mais, quanto mais as pessoas compreendem isso, né? A importância de se conhecer e se reconhecer nas situações, o quanto elas nos dão, né, todas as ferramentas que a gente precisa para evoluir em qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Eu sei que tu é psicóloga, né, Fê? Muito se fala hoje, todo mundo fala sobre autoconhecimento. Só que na minha visão super biológica, porque eu sou super biológica, eu tenho uma visão muito darwinista, assim, do corpo, do ser humano, eu acho que a gente não tem como falar em autoconhecimento sem compreender os fenômenos fisiológicos do corpo. A ciência. A ciência. Tudo a ciência. É, né? O meu sonho é que ensinem neurociência ou fisiologia humana na escola, para criança, para Antônia. O Vincenzo, ele cresceu nesse ambiente estudando cérebro, tanto que ele vai muito além até do que eu. Agora ele está decidindo que faculdade, ele tem vontade de fazer neurociência também. E ele já faz escolhas que eu faço aos 50 sobre o meu ciclo dopamínico, por exemplo, ele faz aos 17. Então, o que isso iria impactar na humanidade se ela conhecesse o sistema fisiológico e soubesse que, assim, ó, as emoções dependem da fisiologia. Se você não tiver com a fisiologia limpa, você vai ter emoções ruins. E o inverso é verdadeiro também, né? Você falou 2 vezes no Vincenzo. O Vincenzo também é um menino diferenciado, assim, né? É perceptível, não precisa nem interagir muito com ele para entender que ele tem um QI acima da média, assim, pelos movimentos que ele faz. E a história do Vincenzo, assim, conta um pouquinho para nós, o quanto te desafiou, como foi para você, para quem está nos ouvindo, assim, sobre a história com o teu filho. O Vincenzo é fruto de uma gestação gemelar, né, que o irmão dele, o gêmeo, morreu. E esse foi a segunda guinada na minha vida, né, a segunda vez, assim, a segunda grande descoberta. Quando eu estava com 5 meses de gestação, eu descobri então que eu tinha 2 e um ia morrer. Então foram quase 5 meses, 4 meses e pouco, que eu tive que metabolizar. Olha, no dia que eles nascerem, um vai morrer. E, né, as pessoas até olham pra mim, nossa, como tu encarou isso, como tu sobreviveu a isso. Gente, a natureza fala, a gente escuta. Não tem o que fazer. A natureza fala, a gente escuta. Eu não tive opção, né? Não foi nada que eu fiz, sabe? Tem 2 bananas que nascem grudadas, tem uma fruta que não prospera, enfim. A natureza é perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Então, eu tive que me preparar para aquilo. Também na terapia, tu não vai conseguir passar por isso sem tomar remédio. Eu falei, não vou tomar remédio, não vou dar antidepressivo para os meus bebês. E aí a gente foi se preparando, eu e meu marido, para o nascimento do Vincenzo, mas a gente sabia que o Bernardo ia morrer. Então, e no mesmo dia, e no mesmo momento, né? Então, como que a gente vive aquela dor e como que a gente vive aquele prazer? Mas eu não poderia fazer do dia do nascimento do Vincenzo o dia da morte do Bernardo. Então, a gente se resignou, né? Isso vai acontecer. Eu tenho um. Né? Podia não ter nenhum. Eu tenho um. Eu me agarrei no que eu tinha.
E esse dia, ou essa semana que eles nasceram, deixou uma coisa muito forte em mim, Fê. Muito forte, que eu trago até hoje, assim. Até hoje, e não é um pensamento, não é uma ideia, é visceral, é um sentimento, exatamente uma sensação. Que todos os dias da nossa vida, todos os dias a pessoa rica, pobre, feia, bonita, bem-sucedida, mal-sucedida, com problema, todos os dias da nossa vida a gente acorda e a gente tem uma decisão a fazer. Ou você vai se apegar no que está nascendo, ou você vai se apegar naquilo que tá morrendo. E é você que escolhe. E a tua felicidade ou o teu ir para frente vai depender disso. Porque ou tu olha pro que tu tem de bom, ou tu olha pra tua miséria. Porque todo ser humano tem coisas boas e tem miséria. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que não tenha as duas faces. E é a gente que escolhe. Terapêutico isso, Jesus, eu me emocionei. E aí, eu abro a janela todo dia e eu tenho a mesma sensação. O que eu vou fazer? Pra que eu vou olhar hoje? O que eu vou fazer com o meu dia de bom hoje? E às vezes a gente tem problemas, tem coisas que acontecem e me vem o mesmo pensamento. Gente, eu tenho isso. O que eu quero? O que eu vou fazer? Vou cuidar disso. Então, isso mudou muito a minha perspectiva, assim. E aí o Vicenzo veio disso. A minha mãe até brinca que ele tem 2 ali dentro. Tem 2 dentro de si. Né? E o Vicenzo pequeno era muito arteiro, era uma criança muito ativa. Cheguei a levar ele em médico de hiperatividade, porque ele era muito arteiro. Mas levei ele num maravilhoso, assim, que me orientou demais e falou: bota no esporte. Teu filho é do esporte. Ele tem boa coordenação ampla, ele tem físico, ele é um touro, bota no esporte, porque ele é o que vai salvar. E foi, a gente começou a encontrar um esporte para ele, até que ele subiu no skate e nunca mais desceu. Foi campeão brasileiro de skate, pensou durante algum tempo que ele ia ter uma carreira, então desde os 6 anos ele compete de skate, skateball, né? Então ele foi uma criança que conviveu com a estratégia do esporte, um esporte único, um esporte de demonstração, conviveu com a competição, competir com os amigos. Eu lembro uma vez ele chorando e ele dizendo pra mim: eu quero ganhar, mas eu não quero que ele perca, bem pequenininho assim, porque era amigo dele. Então ele estava metabolizando como é competir com uma pessoa que tu gosta, né? E aí como é que é a hora da competição e tal. Então o Vicenzo veio desse caminho. Leitor assíduo, desde que começou a ler, e aí as pessoas perguntam assim: como faz para fazer um filho ler? Aí a minha resposta é: leia primeiro. Leia, se ele estiver lendo, ele vai ler. Então o Vicenzo sempre me viu pendurada num livro, e aí começou a se beneficiar também. Acho que como eu também tenho uma hiperatividade mental assim alta, a leitura me regula. E aí ele descobriu isso e tal, quando ele estava na 7ª série, era começo, foi um pouquinho antes da pandemia. Na 7ª série ele chegou pra mim e falou assim: tu tem noção que hoje eu não fui à escola, tem noção de tudo que eu aprendi? Eu li todo esse livro aqui. Eu estudei tudo isso aqui, ó. Eu te digo tudo que tá escrito aqui. Tu tá fazendo eu perder 5 horas do meu dia numa escola que não me ensina nada. Gente, o que eu faço? O que eu faço com isso? O que tu fez? Se tu não quer mais ir pra escola, não. Eu quero trabalhar na Like. Tá, deixei. E aí? Daí foi, tá aí desde os 13 anos trabalhando na Like, fazendo, rendendo. Hoje ele é fundamental, ele é COP, fez curso de COP, fez mentoria. Ele já está no padrão do que se espera para o futuro em relação a formações acadêmicas, e que a gente vê muitas pessoas estudando, se desenvolvendo, mas não precisando de um diploma para exercer a sua profissão, não precisando da certidão da escola para ingressar na universidade, precisando do intelecto, precisando dos soft skills aí no jogo,
e ele já é o futuro no presente. Não tenho receio do futuro do Vincenzo, porque ele sabe estudar. Fê, hoje a informação está disponível para todo mundo. Mas é isso que eu quero dizer. Eu acredito que ele já vive o que é uma tendência, né, que não é muito distante, das pessoas serem autodidatas, das pessoas terem tudo de acesso na palma da sua mão, delas poderem se preparar, né, consigo mesmas, independente de quem está as guiando, e se superar em relação a quem coleciona seus diplomas, né? Uhum. E eu acho que a atividade física tem tudo a ver com essa resposta. Tem, né? Tudo a ver. Tem. Tudo a ver. Assim, a atividade intelectual, ela deriva da qualidade da atividade física, da qualidade da atividade do corpo. Se você não faz atividade física, você vai degenerando teus músculos e com isso você degenera o intelecto. Olha só, gente, por aqui vocês sabem que o propósito desse podcast é mente, performance empreendedora, a gestão da tua carreira, que é o que é a minha rotina, é meu dia a dia, é ajudar as pessoas a conduzirem a transformação do seu resultado com as suas atitudes, o seu comportamento, com o poder real que a mente tem, né? E já tivemos um MBA aqui, é sempre uma sessão terapêutica. Eu já tive vários insights aqui, foi muito poderoso o que tu me disseste, né? Hoje, como eu falei, itinerante, diferente, aqui na sala do podcast tem a minha filha participando com a gente, acompanhando, e é sobre isso, e é esse exemplo que eu quero que ela tenha, de que a gente pode curtir, a gente pode passear, a gente pode se divertir, mas a gente tem compromissos, e os compromissos são importantes para poder ter o estilo de vida que a gente tem, e ela tem que acompanhar, e ela, né, e isso faz. Então, quando tu falava do olhar para um lado, olhar para o outro, né, tem uma história de desafios na maternidade muito grande também. Então é agarrar aquilo que a gente tem. Eu acho que a gente agarra com tanta determinação para ser a palavra que inspira e o exemplo que move, sabe? Que tudo isso é consequência. Quando tu fala eu agarrei, sabe? Respeite a natureza, respeite aquilo que você... Tem coisas que a gente não pode escolher. Não, tem coisas que a gente não muda. Tem coisas que a gente só pode pegar e abraçar. Aprender. Aconteceu, né? Então, se tá fazendo sentido aí pra você todos esses insights, compartilha, faz eu e a Rejane, @RejaneToigo, né? @RejaneToigo. A gente saber que você tá aí com a gente, que tá fazendo você refletir sobre como você se comporta, como você lida com as coisas dentro da tua casa, na tua família, né? O que os teus filhos estão assistindo você fazer, né? Eu acho que a gente prepara o futuro da humanidade com aquilo que a gente faz, a hora que a gente acorda dentro da nossa casa. Né? Até na terapia eu tava trabalhando isso. O problema é que eu gosto muito de ler e gosto muito de autores, então nada que eu escrevo, nenhuma ideia que eu tenho tá à altura dos meus mestres ou tá à altura daquilo que eu Mas está à altura das pessoas que merecem ter acesso ao que você sabe. O Joel J fez uma palestra lá pro grupo da gente e foi ele que me convenceu, tá? Foi uma frase dele, eu não conheço ele, mas se um dia eu conhecer, eu sei que tu conhece, eu vou dizer pra ele. Ele falou o seguinte: pensa naquele livro que tu leu e que mudou a tua vida. E eu pensei em tantos, porque foi tantos autores assim que, meu Deus, que abriram, né, o céu pra mim, que me revelaram coisas, e que eu seria outra pessoa se eu não tivesse lido esses livros, né? E aí ele disse isso. Então pensa que o que tu não coloca pra fora, tu está impedindo que pessoas tenham essa mesma sensação. Tá sendo egoísta, Rejane, exatamente. Entendeu? Aí quando ele falou aquilo, eu falei... Você quer escrever para cientistas ou você quer ajudar as pessoas que precisam de Rejane Toigo? É uma decisão, né? É uma decisão. Então, mas é inexplicável o sentimento diário de receber uma mensagem de uma pessoa: cara, esse livro mudou a minha vida. A propósito, aproveitem e façam-me ficar sabendo qual foi o livro que mudou a sua vida. Que livro que você conseguiu ler do início ao fim
e que deixou uma marca na tua jornada. Bacana essa, né? Muito boa, né? Que habilidade foi essencial para você chegar até aqui? Curiosidade. Nem sei se é uma habilidade, mas é uma característica. Né? Porque, né, assim, uma curiosidade insaciável, eu acho que é a minha principal característica. Eu não suporto não saber de uma coisa. Fernanda já chegou aqui, já disse que ia me perguntar uma coisa que eu não sabia. É só pra ficar registrado. Aí eu falei, eu não sei sobre isso. Aí eu não vou conseguir viver mais se eu não, né? Vai devorar esse tema hoje. Já tem um artigo científico, né? Pra te mandar. Então, essa curiosidade é o que faz a gente se inspirar, a curiosidade. E às vezes eu ainda vejo pessoas, mas eu vou ter que estudar isso. Aí eu penso, gente, se eu tenho que estudar alguma coisa, é a parte melhor do meu trabalho. É isso aí. Mas olha só, é só para ficar registrado que Rejane Toigo também ficaria sem resposta. Porém, quando você falar sobre esse assunto, você traz à tona ele. Eu vou te fazer outras perguntas aqui. Consegui entrar um pouquinho, entender quem é a Rejane, dentro da sua introversão, como você falou, eu acho que você revelou muitas coisas que eu tenho certeza que, além das pessoas te conhecerem, foi de altíssimo impacto emocional e genético, aí para a genética das pessoas, o que você trouxe até aqui, da família, do crescimento, do desenvolvimento com a carreira. Você tem um negócio hoje que é um negócio, né? Eu tava vendo dados, assim, eu gosto muito de buscar na fonte, assim, e conviver com pessoas que me façam eu me sentir a pior da mesa. Tenho essa habilidade, sabe, de buscar isso, que eu me desafio o tempo todo. Eu tava lendo um artigo antes de entrar para te entrevistar, porque eu acho que é isso, assim, cara, o que eu vou perguntar para essa mulher que, né, vai mexer com ela? Vou perguntar o que, né? Então isso me provoca muito, né? Então você atua numa área que vem crescendo absurdamente, que é a economia da influência, né? A gente sabe o quanto isso vem expandindo no mundo, né? Nós temos aí, pelos dados que eu pesquisei, mais de 20 milhões de criadores de conteúdo no país. 16 mil, só 16 mil são teus clientes, imagina quantos estão por vir, né? Porque esses estão querendo formação, então essa é a mulher que forma. Os meus clientes, na verdade, não são influenciadores, eles são os profissionais de marketing, né? Mas aí eu vou te provocar, porque hoje, na minha percepção, né, no ambiente que eu convivo, nos masterminds que eu participo, cara, ou você é influenciador do teu negócio ou alguém vai ter que influenciar. Sim. Então, você forma profissionais para contribuírem com o influenciador, mas se eles não forem influenciadores do seu próprio negócio, eles não vão. É bastante, né? É um mercado que só cresce, é um mercado onde a gente percebe que os jovens, 75% dos jovens querem ser influenciadores. Aí eu já vou levantar uma pedra, né? O que é ser influenciador? O que é ser influenciador para Rejane Toigo? Bora lá. Na minha visão, essa profissão de influenciador, ela não existe, tá? Você influencia a partir daquilo que você consequência. Sabe. É uma consequência, exatamente. Influência é consequência, não force a barra. Influência é uma consequência daquilo que você sabe, da trajetória que você cumpriu, dos resultados que você teve e da sua habilidade de comunicação. Acho que é tudo junto. Tem gente com um excelente conhecimento, uma excelente trajetória, excelentes resultados, mas não tem a habilidade de comunicar tudo isso. E também, às vezes, a gente se depara com a pessoa que tem um excelente poder de comunicação, mas às vezes falta aquela lacuna, né? Não tem tanto conhecimento, não buscou conhecimento, não tem uma trajetória, tem lábia, né? Tu chegou num negócio que pra mim, assim, é fundamental. Fundamentos. Eu acho que a gente tem que olhar para os fundamentos, né? E a gente precisa se preparar, então. Porque se os dados apontam esse crescimento, se os dados mostram que a influência é algo que permeia, que leva as pessoas à decisão, quanto você se prepara para se deixar influenciar? Quanto você está preparado para se deixar influenciar? Porque nem sempre aquilo que os olhos veem é o que a essência traz, como, né, é o que transborda na essência.
E querendo ou não, hoje você pode mostrar o que você quiser. Pode. Mas por trás daquilo que você mostra, tem várias verdades. Exatamente. A verdade verdadeira, a tua verdade, a minha verdade, e aquela que pode arruinar com a tua vida se você não for... se você não tiver uma autocrítica em relação àquilo que você está absorvendo. Se você não for estratégico com relação a qual faceta eu preciso revelar para atingir os meus objetivos. Esse é o ponto. Fala mais. O que eu preciso mostrar de mim para eu chegar onde eu quero? Esse momento foi o meu, né? Essa frase aí merece printar nós duas com nossa água de coco e as nossas havaianas e esse cenário incrível. Repete essa frase. O que você precisa... O que eu preciso mostrar de mim no meu conteúdo, nas minhas redes sociais, para atingir os meus objetivos. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Conta um pouquinho mais sobre o que é a estratégia, sobre a essência da estratégia, sobre os fundamentos da estratégia no marketing digital. Primeiro é você ter objetivos, né, Fê? Então, assim, o que eu vejo, o que às vezes acontece, eu quero ser um influenciador, mas qual é o teu objetivo? Eu quero ser um influenciador. Sim, mas ser um influenciador não é um objetivo. Você tem que ser um influenciador de um negócio. Você tem que ser um influenciador para vender alguma coisa. Você tem que ser influenciador para fazer tal coisa, tá? Existem pessoas que começaram sem ter um produto, Não, eu comecei a falar sobre alimentação, mas o meu objetivo era ajudar as pessoas. Então, esse objetivo é válido também, né? Eu comecei a compartilhar, as pessoas começaram a me pedir, e aí no final eu criei um produto. Também vale. Mas o que você tem que entender é qual é o teu objetivo genuíno. Ajudar as pessoas é um objetivo genuíno. Agora, eu quero ficar famoso, né? Talvez falte ali um objetivo real. E aí... muitas vezes a pessoa não aguenta a jornada se ela não tem objetivo real, porque ela não consegue entender, não consegue dividir essa jornada em etapas para ver, eu cheguei aqui, agora eu vou chegar aqui, E aí, seguidores ou engajamento não são objetivos, são meios. Engajamento você tem hoje, amanhã não tem. Né? Ou você tem por uma razão, que é um fato isolado, e depois a pessoa te esquece. Qual é a tua trajetória? Qual é o teu plano de voo? E aí você vai colocar a influência para alçar o teu plano de voo. Na minha visão, é isso. Sensacional. Nossa, eu fiz uma viagem aqui, né? E enquanto você falava sobre o que é estratégia, a importância da estratégia, e eu já fui cliente, né? Eu digo que cliente é sempre cliente, uma vez cliente, né? Da Like, que é a tua empresa como você chama? É uma agência de marketing. É uma agência de inteligência digital. Tá. Então eu já fui cliente, foi extremamente importante para mim a visão, né? Eu estudo muito, acho que a minha carreira é T, tá? Eu tenho uma especialização que é o comportamento, mas eu consigo sentar na mesa e assim, tem que ser bom para discutir comigo sobre marketing, para discutir, cuidar para não ser prepotente, mas tem que ser profundo para conseguir conversar comigo sobre esses temas, porque eu estudo muito sobre vários temas. Eu acho que eu cheguei aqui num momento importante para mim ter uma visão diferente daquilo que eu estava me viciando, né, no raso. Eu estava me viciando no raso, eu cheguei aqui, eu desci uma camada e eu entendi, que o negócio não é assim, mas eu cheguei num momento em que eu estava remodelando o meu negócio, né? Eu acho que, eu sou outro negócio, com certeza. Outro momento de vida, de outro objetivo, né? Outro objetivo. E aí, quando a gente muda o objetivo, a gente muda a persona. Com quem eu vou falar? E se eu te disser que nós estamos ajustando muitas coisas agora, aconteceram muitas coisas em 90 dias, que estão trazendo destinos, e eu vou fazer uma pergunta aqui, que foi tema do primeiro encontro do meu grupo de empreendedores, que a propósito eu te deixo um convite
para nos encontrar. Quem sabe tu vai para conhecer a Eduz conosco. A Hotmart não vai gostar disso. Mas eu vou te levar lá para Eduz comigo. Depois do podcast vamos falar sobre isso. E o primeiro encontro eu trouxe um especialista em branding para falar que está reposicionando várias marcas premium que eu conheço. Meu amigão, assim, o Bruno Andrade. Foi uma aula incrível. Deixou a galera com a cabeça a milhão. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, de um olhar teu para mim, Fera, agora, como negócio, como amiga. Trabalhar o premium, trabalhar movimentos mais populares ou produtos de ticket menor, produtos de ticket maior. Hoje eu tenho um livro que custa R$49 e tenho produtos que custam 50, 100 mil reais. Né? E eu tenho muita habilidade para falar num lado, e, né? Eu falo tudo com a essência, falo com naturalidade, eu transmito, eu faço as minhas coisas, né? Enfim. Mas você acha que é possível vender um Fuca e uma Porsche? É possível vender Fuca? É possível vender Porsche ao mesmo tempo? Em contextos diferentes, com lojas diferentes, em ambientes diferentes. E às vezes a mesma pessoa que comprou um Fuca, 2 anos depois ela progrediu e ela compra o Porsche. Né? Como? Então, que cuidado tem que ter? Eu acho que é aplicável a cada tipo de negócio, a cada assunto, Fê. Tá? Então isso a gente tem que ter clareza. Não há se eu for te falar assim o como, não há uma fórmula para você vender Fuca, você vender Porsche e botar a tua marca nos dois e tá tudo bem. Não há uma fórmula. Tem produtos que permitem, tem personalidades que permitem e tem outras que não. Como se constrói isso faz parte da estratégia que é individual de cada negócio. É individual e muitas vezes depende da resposta que você vai tendo no mercado, né? Você vai construindo o caminho, sempre com um olhar bem estratégico, com quem eu tô falando, né? Para onde eu tô levando essa conversa, pro meu objetivo aqui, para esse objetivo, vender o Porsche, né? Vou ter que ter uma comunicação. Foi só um exemplo, né? Para as pessoas entenderem. Mas é possível, sim. É possível e a gente tem N exemplos no mercado de marcas que têm, né, produtos de luxo e produtos mais... Existem até grupos, né, que se dividem em marcas. A Porsche não é dona da Fiat? Eu acho que é. Isso aí. Mas é só... Ou a Fiat, dona da Porsche. Não, é o contrário. Isso. Mas eu tô num momento de discernimento. Eu não sei assim. se é da Porsche, mas a Fiat é dona de alguma coisa da vocês Ferrari. Fazem, fica sabendo aí. Porque carro, né? Tinha mulher, a gente não é aquela paixão toda por carro. Eu, pelo menos. Eu adoro carro. Então, agora, eu sou daquelas que falam, gente, que carro é esse do Uber? Não conheço essa marca de carro. Não, mas... Ai, meu marido adora. O Isaac também gosta. A gente já fez uma propaganda bem bacana aqui, né? Sobre carros agora também, então. né? O equity desse podcast tá ficando muito grande, hein? Entendi o recado. Sim, é possível. Analise bem os movimentos. Preciso mais uma pergunta técnica. Você treina social media, você é a professora, né, desses caras. O que não pode faltar numa rede social? Ou melhor, o que é inadmissível? Porque eu acho que... Eu vou te falar um negócio que tu vai gostar, que é para onde eu levei a estratégia do meu curso, tá? Eu não só treino social media, eu ensino pessoas a terem um negócio de marketing de conteúdo. Porque treinar social media tem um monte de gente que ensina técnica aqui, técnica ali. Não, eu ensino a pessoa a ser um empreendedor de marketing de conteúdo. Então, é importante que ela saiba fazer conteúdo, sim. É importante que ela saiba fazer uma estratégia, sim. Mas é importante que ela entenda que ela tem um negócio. Que ela é uma marca, que ela tem que ter um posicionamento, que ela tem que gerir custos, que ela tem que traçar as metas de crescimento, que ela tem que entender quanto vale a hora de trabalho dela. E isso, às vezes, é mais importante, ou tão importante quanto, ou mais, ou, né? No mínimo tão importante quanto a qualidade técnica do trabalho. E aí a gente vê uma certa imaturidade, né? Eu peguei isso porque eu vejo o social media, o profissional de social media
se portando como um estagiário, às vezes, dentro de uma empresa, e ele não se enxerga como um negócio. Então, isso é que eu quero mudar. Para que esses negócios cresçam, para que esse profissional de social media consiga também prestar um bom serviço técnico, se aperfeiçoar, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter um negócio que seja crescente, ele precisa ter um negócio sustentável. E volto lá para a essência da nossa conversa, sempre olhando para todos os pontos, porque o ambiente digital é o que no ano passado mais trouxe dados de pessoas com burnout. A gente estava falando de começar. Então, essa loucura para conseguir a fama, essa loucura para ser vista, essa loucura para dinheiro, essa loucura para mostrar aquilo que eu conquistei com o digital. Porque todo mundo é 1 milhão, né? Isso. Todo mundo fatura 1 milhão, todo mundo faz lançamento de 1 milhão. O teu lado joga para o meu lado. Na área da saúde, a demanda tá gigante pela sobrecarga do outro lado, né? Não só do profissional que conduz, né? Mas do consumo, todo este lado. Então, eu volto lá na essência, né? O orgânico, esse, como você falou, esse entendimento do que se realmente quer, de olhar para o todo e não para o pontual. Tu já pensou, não sei se tu já pensou sobre isso do ponto de vista de uma psicóloga, né? Mas a quantidade de burnout, será que ela não tem a ver com a grande possibilidade de comparação que a gente tem? Total, porque o recorte na rede, ele é o recorte do bom, graças a Deus, tá? Se fosse o recorte do ruim, nós estaríamos estimulando as pessoas a viverem na mediocridade, na infelicidade, na tristeza. Quando as pessoas só mostram o bom, ainda bem. Mas vou mostrar o quê? Ainda bem que a pessoa mostra o bom, porque a gente sabe, por exemplo, o suicida, ele só precisa de outro suicida para se suicidar. Então começa a recortar e estimular que o recorte seja a desgraça, seja o problema, seja a tristeza. Eu não sei, né, se em algum momento você já compartilhou alguma coisa triste tua. Eu já compartilhei. Teve alguns momentos que eu compartilhei coisas tristes. Cara, todo mundo vê a coisa triste. É um negócio. Mas isso é por quê? Porque o nosso cérebro, ele entra em estado de alerta. Então, assim, ó, nós somos o único animal que é capaz de entender a morte do outro. Nós sabemos que vamos morrer. Isso é o que nos diferencia dos animais. Um cachorro vê o outro morrer, morreu. Não consegue se botar no lugar do outro e entender que aquilo vai acontecer. Então, o nosso cérebro entra em estado de alerta quando ele vê o problema do outro. Porque o problema do outro, ele ativa a nossa amígdala, o nosso medo, e aí a gente volta a atenção para aquele problema, porque aquilo pode significar uma ameaça. Então, basicamente, é isso. E a gente ainda tem a ajuda dos algoritmos, que pouca gente fala. O Vicenzo acabou de ler um livro todo em inglês. Eu não li, mas me selecionou várias coisas assim que eu quero começar a falar. O algoritmo, ele te mostra o que a tua atenção se dedica. Ele é uma máquina programada para detectar aonde tu direciona a tua atenção para te mostrar aquilo. Então, ele vai te mostrar fatalmente as coisas mais catastróficas, por isso que se alastra esse tipo de notícia, porque ativa a amígdala da pessoa, o algoritmo entende que aquilo é direcionamento de atenção, e aí as pessoas reagem e aí aquilo se alastra. Então, por exemplo, até o Vicenzo estava lendo e estava falando, o algoritmo é responsável pela polarização. Foi isso que ele leu ali num livro de um cara muito cientista, muito capaz em ciência de dados, tá? O algoritmo é responsável pela polarização, porque as notícias catastróficas e as notícias de confirmação de vieses são as que mais se espalham, porque são aquilo que a gente manda atenção. Eu mando atenção para catástrofe ou para aquilo que confirma as minhas suspeitas. E aí, isso acaba dividindo as pessoas em blocos. O que é morno ou aquilo que é sensato tem pouco espaço na vida algoritmo. O que é morno e o que é sensato ocupa pouco espaço.
Então, sim, Isso é gera a comparação. A comparação, e eu volto para a tua provocação, sim, eu acho que a gente precisa, eu sempre falo isso, é óbvio, e não tão óbvio, se comparar com o nosso dia anterior, com a nossa evolução. A gente precisa se inspirar, né? A gente precisa... mas isso é desenvolvimento pessoal, isso é se conhecer, isso é se compreender. E é uma jornada, porque essa comparação, ela pode enterrar os teus sonhos. Total. E é difícil, Fê. Quando a gente fala mas... assim, ó, não se compare. Eu também tenho bronca com isso, porque a gente tem que a gente se comparar. Se compara. Não, e a gente precisa se comparar, mas você precisa se comparar e aprender a lidar. Daqui até aqui. Eu sempre digo pro Joel, cara, tem que, pra conviver contigo, a pessoa tem que ter muito autoconhecimento, muito desenvolvimento pessoal. A competição esportiva não é uma comparação? Total. Mas como é que tu faz aquele evento de comparação ser uma coisa saudável? Entendeu? Para a comunidade ser uma coisa saudável dentro do esporte. Por que isso é saudável? Entende? Então eu acho que o que está acontecendo é uma comparação excessiva com pessoas inalcançáveis, com pessoas de diferente, de um posicionamento totalmente diferente e longe dos teus objetivos. E o pior, a comparação muitas vezes com uma mentira. Verdade. Porque a gente mostra o recorte. E você recorta e compra aquilo que você quiser. É o filtro, né? É isso aí. Eu comparo a minha beleza no espelho com a beleza de uma mulher com filtro, uma mulher trabalhada no Photoshop. Esse é o problema. E mesmo que não seja trabalhada, né? Eu tô comparando. Mesmo que não seja, mas tu entende que enfatiza a distância entre o que eu tô medindo, né? É como se eu tivesse uma competição esportiva e eu comparasse aquele que não se dopa com o dopado. É isso aí. Vamos lá. Rapidinho aqui. Um livro. Marília Gabriela. Agora o momento Marília Gabriela. Vai, isso aí. Um livro. Ai, são tantos, mas eu gosto de citar O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins. Uau, uma série. Uma série, recentemente, deixa eu ver, The Tudors, eu gostei muito. Eu adoro série de realeza. Eu acho incrível olhar para trás e ver que já existiram reis e rainhas e a humanidade era devota a reis e rainhas. Então, eu tenho gostado desse E sempre tema. vem com muita arte, né? Sempre vem com muita arte. Um filme. Uma Mente Brilhante. Uma marca. Chanel. Não que seja por causa dos itens de luxo, porque eu inclusive vou contar, não tenho nada da Chanel, nunca comprei nada, mas a história dela pra mim é incrível. Essa pra fechar com chave de ouro, do que Rejane Toigo não quer se arrepender com 60 anos? Você começou falando, né? Então, entrando nos 50, eu cheguei, você falou, Fer, tô me preparando para a próxima década. Do que você não quer se arrepender? Eu não quero me arrepender de não ter feito uma reserva biológica, reserva de saúde. O meu sonho hoje é envelhecer lúcida. Só. Só isso. Só isso. E um conselho que você daria para... Mais minha, só. Um conselho que você daria para você lá no início. Que é o que você pode estar dando pro teu filho através desse podcast. Ou já deu, ou a gente vai estrear esse conselho aqui, enfim. Olhando para a tua jornada. Comece a trabalhar, eu diria assim pra mim, eu gostaria de ter começado a trabalhar e não ter pensado em fazer uma faculdade. Porque o trabalho cedo, ele edifica muito mais. Você entender essa relação de trabalho, você ter um chefe, você entender uma organização, você entender que o teu trabalho é de um valor pra pessoa, pra carreira da pessoa. Você começou a trabalhar cedo, né? Eu comecei com 11 anos. Eu não conheço ninguém que começou a trabalhar com 11 anos, começou a trabalhar com 13 anos, como o Vitinhas, começou a trabalhar cedo
e que não teve prosperado. Então eu acho fundamental. Eu sei que às vezes 11 anos é uma criança e tal, mas gente, né, ela tem obrigações na escola, ela pode entender a relação de trabalho. Quanto antes entender a relação de trabalho, melhor. E eu vejo que hoje há uma tendência a pessoa ir e cair no mercado de trabalho com 30 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Alguma pergunta que tu gostaria que eu tivesse feito pra ti que eu não fiz? Ai, Fê, tu é tão implacável. Eu acho que foi tudo. Foi? Não tem nada. Eu acho que quer deixar algum recado? Talvez alguma coisa que poderia falar, assim, qual que é a minha vontade profissional. Qual? Sabe? Isso pode ajudar pessoas. Então, o meu desejo profissional é ter uma empresa autogerenciável que não dependa da minha imagem e não dependa de mim, né? Eu sei que às vezes a gente falar isso para uma pessoa que tem uma empresa aos 30 anos, ela não consegue se ver com 50. Mas tem um momento que não pode depender tudo de você. Porque você tem outros interesses. Você vai mudando, vai subindo o andar, né? Na casinha lá daquele psicólogo que falou. Então você vai subindo o andar. Então, o meu sonho é esse, é ver a orquestra tocando sem eu precisar reger, né? Só dando bons conselhos. Exatamente. À distância. Ouvindo a minha música, a música que eu compus, mas sentada na plateia. Esse é o meu sonho. Excelente, excelente. Muito, muito obrigada, Rê. E eu que te agradeço. Por esse papo incrível, por essa troca, pelos aprendizados. Foi, como eu falei lá no início, terapêutico aqui, foi de muitos insights. E eu que te agradeço, sempre te encontrar um presente, sabe que tudo que eu construí tem o teu dedo, tua digital, né? Se eu fosse botar assim, acho que até podia fazer isso, né? Podia fazer um quadro com a digital das pessoas. Ai, que lindo isso! Né? Que ideia incrível! Muito bom, hein? Das pessoas. Roube como um artista? Ah, tu indica no curso, né? Porque eu fiz todo o teu curso. Para você que está aí com a gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Aqui no link desse vídeo, não sei em qual plataforma você está nos assistindo, ouvindo, mas eu vou deixar as redes sociais da Rejane, vou deixar um formulário conhecendo você. Quero conhecer quem está aqui comigo, saber um pouquinho mais sobre a tua história, sobre a tua trajetória, para contribuir cada vez mais com a tua jornada de conhecimento, de transformação, de resultados. E uma vez por mês eu escolho uma pessoa para fazer 1 hora de mentoria comigo. Quem sabe eu coloque a digital aí em quem está nos assistindo. Olha esse dedo aqui, muito poderoso. Bom, muito bom. Obrigada, até o próximo episódio. Beijo. Beijo.